Uma mulher fugindo de um casamento tóxico embarcou no avião errado e acabou sentada ao lado de um homem misterioso, um CEO milionário. Mas antes disso, o inferno ainda tinha um último capítulo para ela viver. Se você abrir essa boca mais uma vez, eu juro que não vou te poupar. Estou implorando. Por favor, só me deixa ir desta vez. O som do vidro se estilhaçando veio antes mesmo que ela pudesse piscar. Emma estremeceu quando a mão dele acertou seu rosto com brutalidade. Sua bochecha queimava. O gosto de sangue tomou sua boca. Os joelhos vacilaram, mas ela se manteve de pé por um único motivo. Mamãe? Uma vozinha frágil ecoou do corredor. Lily, sua filha de 5 anos, apertava um ursinho contra o peito, os olhos arregalados, os lábios tremendo. Ela tinha visto tudo. Michael, o marido de Emma, se virou bruscamente para a criança. A raiva nos olhos dele se transformou em algo ainda mais sombrio. Desprezo. Volta para a cama, rosnou. Lily recuou, soluçando baixinho, tentando abafar o choro com as mãos pequeninas. Emma queria gritar, queria chorar, mas as lágrimas já não vinham. Tinham secado há muito tempo. Ela pressionou a palma da mão contra a bochecha inchada e encarou o homem que um dia jurou protegê-la. Daquela promessa, restavam apenas hematomas. E silêncio. Naquela noite, quando a casa mergulhou em silêncio e Michael desmaiou no escritório com meia garrafa de bourbon ao lado, Emma ficou no banheiro encarando o próprio reflexo. A luz fria piscava acima dela. Ela passou os dedos pela mancha roxa no maxilar, pelo sangue seco no canto da boca. Mas a dor que mais doía não era visível. Estava enterrada sob anos de isolamento, ameaças e o desaparecimento lento da mulher que ela foi um dia. Lembrou da primeira vez que ele a chamou de inútil. Da primeira vez que, sem querer, trancou seu celular por dias. Da primeira vez que apertou seu braço forte demais, deixou marca e depois apareceu com flores. Agora, não havia mais flores. Só medo. Só silêncio. Só o eco gélido de "Você provocou isso". Emma pressionou os dedos contra os lábios para não gritar. Não podia acordar Lily. Não naquela noite. Se não fosse agora, nunca mais seria. Pisando com leveza sobre o assoalho de madeira, ela sentia o coração disparar a cada estalo da escada. No quarto, pegou uma bolsa pequena. Só o essencial. Roupas para Lily, seu passaporte, um celular pré-pago escondido numa caixa de sapatos. Ajeitou o cobertor favorito da filha, aquele cheio de estrelinhas, e entrou no quarto da menina. Lily dormia encolhidinha, o polegar na boca e o ursinho nos braços. Emma se abaixou, a voz quase inaudível. Amor, vamos viver uma aventura. Lily se mexeu, sonolenta. O papai vai também? A voz de Emma falhou. Não, meu bem. Só nós duas. Minutos depois, já estavam do lado de fora. O vento gelado cortava a pele. As mãos de Emma tremiam enquanto ela colocava Lily na cadeirinha. Não olhou para trás. Não podia. Dirigiu pelos subúrbios com os faróis apagados. O coração parecia querer sair do peito. Cada farol vindo atrás parecia uma ameaça. O plano era seguir direto para a casa da irmã, no Oregon. Mas o medo embaralhou tudo. E se ele rastreasse o celular? E se adivinhasse seu destino? Num posto de gasolina, a decisão veio como um raio. Ela iria voar. Mais rápido, mais seguro, mais difícil de ser seguida. Pagou em dinheiro no aeroporto, com Lily numa mão e a bolsa na outra. Ela não sabia onde aquele voo a levaria, mas qualquer lugar era melhor do que o lugar de onde ela veio. A atendente olhou rapidamente para a tela e entregou a ela a única passagem disponível no próximo voo. Portão C-23, disse com firmeza. Embarque em 20 minutos. Emma não perguntou para onde o avião ia. Apenas assentiu e continuou andando. Lily estava sonolenta, agarrada ao pescoço da mãe como um filhote assustada. Seus dedinhos se enroscavam no lenço de Emma, buscando segurança. No portão, Emma finalmente olhou para o bilhete de embarque. O estômago virou.
Colorado Springs. Não era Oregon, mas não havia tempo para voltar atrás. Não havia tempo para pensar. Michael talvez já estivesse procurando. Apertou Lily contra o peito e entrou na aeronave. As luzes da cabine estavam fracas, lançando sombras suaves pelos corredores. Emma andou com a cabeça baixa, encolhendo os ombros toda vez que era saudada por alguém da tripulação. Seu assento era no fundo. Ela acomodou Lily na janela, cobrindo o corpinho com o cobertor estrelado. Só quando ouviu a respiração ritmada da filha, Emma permitiu que seu próprio corpo soltasse um suspiro. Se eu não tivesse ido embora hoje, talvez amanhã eu nem estivesse viva. Ela não sabia para onde estavam indo de verdade, mas sabia exatamente o que estavam deixando para trás. E isso, por enquanto, era tudo o que importava. Com licença, posso sentar aqui? O avião está cheio. Emma se sobressaltou. O homem era alto, talvez com uns 30 e poucos anos. Usava um suéter cinza simples, jeans, e os cabelos estavam um pouco bagunçados, como se tivesse passado as mãos por eles muitas vezes. Sua voz carregava um cansaço sereno. Não era grosseria, era só exaustão. Emma se mexeu, instintivamente abrindo espaço. Claro, murmurou. Ele assentiu de leve e se acomodou ao lado dela, colocando discretamente uma pequena bolsa de couro sob o assento da frente. Por alguns segundos, tudo que se ouvia era o zumbido do avião, o barulho abafado dos outros passageiros e a respiração suave de Lily, aninhada na janela. Emma puxou o lenço mais alto, escondendo a marca na bochecha. O tecido arranhava a pele machucada, mas ela nem se importava. Já estava acostumada a esconder. Pelo canto do olho, percebeu que o homem lançou um olhar em sua direção. Não invasivo, não curioso, apenas consciente. Ela se virou mais em direção à filha, protegendo o rosto com as sombras. As portas se fecharam com um leve estalo. A voz do comandante ecoou acima, dando instruções. Emma não escutou nada. Aperrou com força o apoio de braço, não pelo medo de voar, mas pelo peso do que tinha acabado de fazer. Ela estava fugindo, escondida, com a filha, com hematomas ainda vivos na pele e o medo ainda preso no fundo da garganta. O avião começou a correr pela pista, então subiu, e naquele instante, Emma olhou pela janela e piscou. As luzes da cidade foram ficando distantes, engolidas pelas nuvens, e foi aí que as lágrimas vieram. Ela não queria chorar. Tinha sido forte a noite inteira, por Lily, por si mesma. Mas aquele momento, aquela ruptura final, quebrou algo dentro dela. Levantou a mão, tentando esconder o rosto. Tarde demais. O homem ao lado não disse uma palavra, não virou com pena, não fez perguntas, apenas enfiou a mão no bolso, tirou um lenço de papel dobrado e estendeu a ela. Emma hesitou. Depois pegou. Obrigada, sussurrou. Ele apenas assentiu com a cabeça, olhando para a frente. Ficaram em silêncio por vários minutos. Emma enxugou o rosto devagar, tentando se recompor, respirando fundo. Lily se mexeu, mas voltou a dormir, abraçada ao cobertor. O silêncio entre ela e o estranho não era desconfortável. Era sólido, tranquilo. Como se ele entendesse, de verdade, o valor de não dizer nada. Emma o olhou por um breve instante, e algo nela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de segurança. Os olhos dele estavam fixos na bandeja à sua frente, indecifráveis, mas havia uma tristeza ali, algo que ela reconheceu. Não era aquele tipo de tristeza barulhenta, era silenciosa, antiga, uma tristeza que mora nos ossos. Está viajando sozinho? Ela perguntou, surpreendendo até a si mesma. Ele virou-se levemente os olhos, encontrando os dela. Sim. A voz dele era baixa, tranquila, não era fria. Só não pedia atenção. Emma assentiu. Eu também, mais ou menos. Ele lançou um olhar para a criança ao lado dela e deu um sorriso suave, compreensivo. Ela é sua filha? Sim,
respondeu Emma, com um leve sorriso nos lábios. Lily tem 5 anos. Ela dorme como quem sabe que está segura, disse ele com ternura. Emma sentiu a garganta apertar. Olhou para baixo e passou a mão suavemente na testa de Lily. Eu espero que sim. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não era estranho, nem pesado. Era aquele tipo de silêncio confortável, compartilhado por pessoas que não precisam preencher cada espaço com palavras. Emma virou-se para a janela, deixando o som constante do motor embalar seus pensamentos. Seus dedos ainda apertavam o lenço no colo. O homem ao lado reclinou a cabeça e fechou os olhos. Nenhum dos dois falou novamente durante a primeira hora de voo, mas algo havia mudado. Algo pequeno, quase imperceptível. Dois desconhecidos, cada um carregando sua própria tempestade, encontraram-se lado a lado nos céus. Não por escolha, mas talvez também não por completo acaso. Quando o avião tocou o solo, as luzes do pequeno aeroporto piscavam pela janela como faróis distantes. Emma acordou Lily com carinho, sussurrando palavras suaves enquanto a menina esfregava os olhos e bocejava, ainda enrolada em seu cobertor. O momento em que pisaram fora da aeronave trouxe uma onda de realidade que atingiu Emma com força. Ela não tinha um plano, nenhum celular funcionando. A bateria morrera em algum ponto entre a segurança e o portão de embarque. Nenhum destino claro. O endereço da irmã estava rabiscado em um recibo amassado, em outro estado. E ela havia embarcado no voo errado em meio ao pânico. As pessoas passavam apressadas pelo terminal, se reencontrando com familiares, chamando motoristas de aplicativo, voltando para casa. Emma ficou parada, perdida. David notou. Parou ao lado dela, perto da esteira de bagagens, com as mãos nos bolsos do casaco. Está esperando alguém? Ela hesitou, os lábios se entreabrindo, depois se fechando novamente. Por fim balançou a cabeça. Não. Eu cometi um erro. Este não era o lugar para onde eu devia ter vindo. Ele a olhou de verdade, com atenção, e então disse com suavidade: Se você não tiver para onde ir, eu conheço um lugar. Emma se enrijeceu. Eu não sei. Não é uma cidade, ele acrescentou rapidamente. É só uma fazenda, a cerca de 1 hora daqui. Tranquila, isolada. Ninguém sabe dela. Você e sua filha estariam seguras lá. Pelo menos até conseguir se organizar. Ela o encarou, os olhos estreitando. Por que ofereceria isso a uma estranha? Ele sustentou o olhar, sem vacilar. Porque eu já fui um estranho precisando de abrigo. Alguém me ajudou. Só estou retribuindo. Emma não respondeu de imediato, mas enquanto Lily se agarrava à sua mão, tremendo de frio, ela pesava as opções. Um lugar calmo, longe das pessoas, longe dele. Ela assentiu devagar. Tá bom. A viagem foi silenciosa. Lily adormeceu de novo no banco de trás do velho SUV de David, seu corpinho encolhido sob o casaco da mãe. Emma sentou-se no banco da frente, agarrando a mochila, observando a noite desfocar pela janela. David não puxou conversa, não fez perguntas. Apenas dirigia pelas estradas secundárias sinuosas, os faróis cortando a escuridão como fitas de promessa. A fazenda surgiu como um sonho, escondida atrás de uma fileira de pinheiros, aninhada ao pé de uma colina suave. Uma casa simples, com madeira pintada de branco e luzes amarelas quentes brilhando pelas janelas. Flores silvestres ladeavam o caminho, e uma brisa movia a grama, mesmo na quietude da noite. David ajudou a carregar Lily para dentro, enquanto Emma absorvia o cheiro de terra molhada, madeira antiga e um perfume floral suave. Este é o seu lar? Ela perguntou em voz baixa. Por enquanto, ele respondeu. Tem um quarto de hóspedes no andar de cima, lençóis limpos. Vou preparar um chá para você. Emma não esperava o calor que invadiu seus ossos ao entrar. A lareira estalava suavemente. Uma chaleira assobiava no fogão. Um cobertor já estava estendido no sofá e as paredes eram forradas de livros.
Ela não esperava gentileza. Lily já dormia de novo, encolhida sob as cobertas no quarto de hóspedes. Emma desceu devagar, querendo agradecer, mas o calor, o silêncio e o cansaço a alcançaram de uma vez. Sentou-se à mesa da cozinha, encostou a cabeça no braço por um instante e adormeceu. Quando David voltou, encontrou-a assim, dormindo profundamente, o casaco escorregando dos ombros, revelando hematomas escuros espalhados por um dos braços. A gola da blusa deslocada mostrava um arranhão no ombro, vermelho e vivo. Ele ficou parado por um momento. Depois, em silêncio, colocou o chá sobre a mesa. Abriu um armário, pegou uma pequena lata de pomada e se aproximou com passos suaves. Ajoelhou-se ao lado dela, tocando levemente seu braço, com cuidado para não acordá-la. Ela se encolheu um pouco, mas não acordou. Com uma delicadeza infinita, ele aplicou a pomada sobre o ferimento aberto, depois cobriu com um curativo estéril. Fez o mesmo com os hematomas, as mãos firmes, o rosto difícil de ler. Emma se mexeu. Os olhos se abriram devagar. Dave. Os olhares se encontraram. David congelou. Ela olhou para o braço, viu a lata de pomada em suas mãos e sentiu o coração tropeçar no peito. Você estava... Me desculpa, ele disse, recuando um pouco. Eu vi os machucados. Não queria que piorassem. Eu... não devia ter feito isso. Ela se sentou, cobrindo-se rapidamente com o lenço. O rosto corado, uma mistura de vergonha e outra coisa. Não, obrigada, disse quase num sussurro. O silêncio se estendeu entre os dois. Estranho, mas não desconfortável. Então ela olhou para ele. De verdade. Viu as sombras sob os olhos, o jeito como a testa vivia levemente franzida, como quem carrega um peso no peito que nunca diz em voz alta. Por que você está aqui? Perguntou de repente. David piscou. Quer dizer, aqui na fazenda? Ela assentiu. Ele hesitou. É uma longa história. Emma deu um sorriso cansado. A gente tem tempo. E naquele intervalo, mais longo que um suspiro, mais silencioso que um batimento, algo passou entre eles. Não era confiança. Ainda não era amor. Mas era uma centelha. Um começo. Dois corações quebrados, numa casa silenciosa, num lugar esquecido. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentia realmente sozinho. Emma estava sentada na varanda dos fundos da casa quando o sol se escondeu atrás do horizonte, pintando o céu com tons de laranja e lavanda. Lily estava lá dentro, desenhando calmamente perto da lareira. O ar cheirava a terra e pinho, e pela primeira vez não trazia o gosto do medo. David apareceu com 2 canecas de chá de camomila. Entregou uma a ela e sentou-se ao lado, respeitando o silêncio que os envolvia. Por muito tempo, nenhum dos dois disse nada. Apenas beberam e escutaram os grilos. Emma olhava para o campo aberto à frente, os dedos traçando a borda da caneca. Então sua voz, suave e quebrada, cortou o silêncio. Nunca achei que eu realmente fosse fugir, ela disse. David a olhou, mas não respondeu. Ele esperou. Os dedos de Emma tremiam levemente. No começo, eram só palavras, gritos. Depois começaram a voar objetos. Depois os tapas. E então, pior, ela engoliu seco. Ele cuidava para ninguém ver os machucados. Sempre vinha com desculpas depois. Comprava brinquedos para Lily. Jurava que ia mudar, mas nunca mudava. A voz dela vacilou. Ele controlava tudo. Com quem eu falava quando eu podia sair, o que eu vestia. Parei de ver meus amigos. Minha família achava que eu só estava ocupada. Ela respirou fundo, mas a voz saiu falha. Teve uma noite. Ele chegou bêbado. Eu estava com 6 meses de gravidez. Achou que eu estava escondendo dinheiro, que eu ia fugir. Me arrastou pelos cabelos. Bateu a porta no meu ombro. As mãos dela apertaram a caneca com força. Eu perdi o bebê 2 dias depois. O rosto de David não se alterou, mas os nós dos dedos ficaram brancos de tanto apertar a caneca.
Emma desviou o olhar, piscando rápido. Ninguém acreditou em mim. O hospital disse que foi complicação natural. Ele contou para todo mundo que eu caí na escada. E eu quase acreditei. Achei que era culpa minha. Que se eu fosse melhor, mais quieta, mais obediente... A voz dela se partiu. David estendeu a mão, mas parou no meio do caminho, deixando-a pairar ao lado da dela, sobre o corrimão da varanda. Emma percebeu. Deslizou os dedos em direção aos dele. Devagar, tocaram-se. Eu fiquei... por causa da Lily, sussurrou. Mas semana passada, ele me bateu na frente dela. Ela gritou, tentou me cobrir com os bracinhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Emma. Eu soube que tinha que ir, mesmo que significasse me esconder, mesmo que significasse recomeçar do nada. David virou-se totalmente para ela. A voz era calma, firme. Você fez a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Emma soltou um riso vazio. Eu me sinto uma covarde. Você não é, ele disse com firmeza. Covardes não protegem os outros. Covardes não correm em direção à liberdade quando o preço é tudo que conhecem. Ela olhou para ele. De verdade. Você fala como quem entende. David soltou o ar devagar. Eu entendo. Colocou a caneca de lado e se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos. Por um momento, encarou o chão, como se juntasse os pedaços de si mesmo. O nome da minha irmã era Amélia, disse. Inteligente, engraçada. Cantava sozinha enquanto trabalhava. Amava astronomia. Sabia o nome das constelações mesmo de dia. Emma escutava, imóvel, concentrada. Ela namorava um cara charmoso por fora. Todo mundo achava ele incrível. Mas por trás das portas era um inferno. Abuso emocional, manipulação. Isolou ela de todos nós. Dizia que ela era louca, inútil, quebrada. A mandíbula de David se contraiu. Eu não vi os sinais. Estava ocupado demais com minha startup, viajando, buscando investimentos, reuniões. Ela me ligou uma noite chorando. Eu disse que ligava de volta. Nunca liguei. Pausa pesada. Ela morreu 3 dias depois. Overdose. Disseram que foi acidental, mas eu sei que não foi. Emma levou a mão à boca, as lágrimas voltando aos olhos. Pedi demissão no mês seguinte. Não consegui mais olhar para números, relatórios, investidores. Vendi tudo que não precisava. Comprei este lugar. Vim para cá, para tentar reaprender a respirar. Emma o abraçou então, sem hesitar. Envolveu-o com os braços trêmula. Ele retribuiu o abraço forte e gentil, e a dor compartilhada os uniu de um jeito que palavras nunca conseguiriam. Ficaram assim por um longo tempo, 2 corações partidos costurados pelo silêncio entre eles. Não como amantes, ainda não, mas como sobreviventes. Almas que atravessaram o fogo e ainda estavam aqui, vivas. Quando finalmente se afastaram, David olhou nos olhos dela. Você não precisa contar mais nada, a não ser que esteja pronta, mas só saiba disso. Aqui, ninguém vai te machucar de novo. Emma enxugou as lágrimas com o dorso da mão e assentiu. Pela primeira vez em anos, ela acreditava. E em algum lugar, bem no fundo das marcas roxas, do medo e da dor, a esperança tremeluziu de novo, fraca, mas viva. Emma ficou paralisada na cozinha, as mãos trêmulas enquanto olhava fixamente para o artigo aberto no laptop de David. Ela só tinha ido fechar a tela depois de levar o chá para ele. Mas o título a atingiu como um grito em letras pretas e pesadas. Bilionário desaparecido. A queda silenciosa do prodígio da tecnologia David Whitmore. Seus olhos varreram a tela, o coração batendo mais forte a cada linha. Estava tudo ali. Como David havia cofundado uma startup de inteligência artificial revolucionária que mudara a indústria. Como foi aclamado como um gênio, um visionário, uma lenda em ascensão. Depois a tragédia, a morte da irmã, o escândalo na empresa, a renúncia repentina. E então, o sumiço.
Ele havia desaparecido sem nenhuma explicação. Rumores pipocavam. Diziam que estava se escondendo. Outros murmuravam sobre um colapso. E agora, ali estava ele, morando numa casa de campo tranquila, ajudando ela. Uma mulher fugindo apenas da dor. Ela nem ouviu quando ele entrou. Emma? A voz de David era suave. Está tudo bem? Ela se virou, assustada, o rosto corado, recuando do laptop. Eu não queria. Eu só vi o... Está tudo bem? Tudo bem. Ele interrompeu com um olhar calmo. Você ia descobrir em algum momento. Emma hesitou, a voz apertada. Por que não me contou quem você era? David baixou o olhar. Porque eu não queria que isso importasse. Ela cruzou os braços, ferida, desconfiada. Mas importa. Você é alguém que o mundo inteiro conhece. Eu sou só uma mulher que mal conseguiu fugir com a filha e uma mala. Você não é só nada, Emma. Então por quê? Perguntou ela com a voz subindo. Por que me ajudou? Por que me trouxe para cá? O que você quer de mim? Dave deu um passo, mas manteve a distância. Nada. Eu não quero nada. Eu só... Ele suspirou fundo. Eu só queria que alguém me visse sem ver tudo isso. Sem o dinheiro, sem o título, sem a tragédia. Achei que talvez você pudesse. Ela cerrou o maxilar, a respiração entrecortada. Talvez eu não possa. O silêncio entre os dois era uma corda esticada, prestes a arrebentar. A voz de Emma suavizou, mas falhou. Você foi gentil, David. Deu paz a mim e a Lily quando a gente não tinha mais nada. Mas agora que sei quem você é, eu... Ela desviou o olhar, piscando rápido. Eu não pertenço ao seu mundo. Nunca pertenci. Você pertence aonde se sentir segura. Emma deu uma risada vazia. Você não entende. Passei tanto tempo me sentindo inútil, como se tivesse que implorar só para poder respirar. E agora, ao seu lado, só me lembro de como ainda me sinto pequena. A voz dele saiu baixa. Nunca quis que você se sentisse assim. Eu sei, ela sussurrou. Mas isso não muda a verdade. Ela se virou, mordendo o lábio como se segurasse mais do que palavras. Eu devo ir embora. David não se mexeu. Engoliu em seco e assentiu uma vez. Se é isso que você precisa. Ela esperava que ele pedisse para ela ficar. Ele não pediu. E isso doeu mais do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Emma arrumou as malas em silêncio enquanto Lily ainda dormia. Deixou um bilhete na mesa da cozinha. 2 linhas apenas. Obrigada por tudo. Espero que você também encontre paz. David o encontrou mais tarde. Sentou-se à mesa, a xícara de chá dela ainda no balcão, o perfume dela pairando no ar. Ele não chorou. Só ficou ali, imóvel, por um longo tempo, os olhos presos no bilhete, os dedos tocando o papel como se pudessem sentir a presença dela através dele. Disse a si mesmo que ela precisava de espaço, que ele não tinha o direito de segurá-la ali. Mas conforme o sol se punha e a casa ecoava em silêncio, ele percebeu outra coisa. Sentia falta do riso dela. Sentia falta 2 passinhos de Lily correndo pelo chão de madeira. Sentia falta da sensação de não estar sozinho. Naquela noite, David saiu até a varanda, olhando para a escuridão, onde a silhueta dela já havia estado um dia, observando as estrelas. E pela primeira vez, desde a morte de Amélia, ele sussurrou para o vazio. Eu quero ela de volta. No dia seguinte, ele fez algumas ligações e começou a procurar. O abrigo cheirava levemente a lavanda e desinfetante. Emma segurava firme a pequena mão de Lily, enquanto passavam pelas portas de vidro, ambas vestidas com casacos de segunda mão e uma exaustão silenciosa, mais profunda que qualquer hematoma. Por aqui, Sra. Turner, disse suavemente a coordenadora de acolhimento, conduzindo-as até uma sala aquecida, iluminada por uma luz suave. Um mural de girassóis pintados cobria a parede do fundo, com raios de sol explodindo por trás das pétalas.
Pela primeira vez em semanas, Emma permitiu-se soltar o ar. Nos dias seguintes, aquele centro se tornou mais do que um refúgio. Tornou-se o primeiro lugar em anos onde Emma não se sentia caçada. A equipe oferecia apoio jurídico, aconselhamento, até matrícula escolar para Lily. À noite, Emma se sentava em um catre ao lado da cama da filha, ouvindo sua respiração tranquila, sentindo o peso da sobrevivência finalmente começar a se dissolver. A audiência do divórcio chegou rápido. Emma ficou diante do juiz com as mãos trêmulas, mas a voz firme. Ela havia reunido documentos, fotos, até uma declaração de uma ex-vizinha que certa vez chamara a polícia. O juiz escutou. A sala ficou em silêncio enquanto Emma relatava anos de isolamento, humilhação, controle e o golpe final que a obrigou a fugir. Seu ex-marido nem apareceu. Quando saiu a sentença, guarda total para Emma, além de uma ordem de restrição, ela não chorou ali. Esperou até estar sentada com Lily nos degraus do tribunal, o sol aquecendo seus rostos. "Mamãe, a gente está mesmo livre agora?" Lily perguntou com a voz suave, insegura. Emma abraçou a filha e sussurrou. "Sim, meu amor, estamos." E pela primeira vez era verdade. Semanas se passaram. Emma começou a fazer trabalho voluntário no abrigo que havia salvado sua vida. Começou pequeno, organizando doações, limpando quartos, lendo histórias para as crianças enquanto as mães conversavam com os conselheiros. Mas logo sua história se espalhou. Sua coragem, sua força silenciosa. Outras mulheres se aproximavam, atraídas pelo jeito como ela escutava sem julgar, pelos olhos que sabiam o que era dor. Logo, ela liderava grupos de apoio, contava sua história. Elas escutavam. Algumas choravam, outras apenas olhavam com esperança contida. Emma nunca fingiu ter todas as respostas, mas tinha algo ainda mais poderoso, prova viva de que escapar era possível, de que depois do inferno ainda podia haver vida. Numa tarde qualquer, enquanto separava roupas doadas, uma funcionária lhe entregou um envelope pequeno. "Chegou para você." A letra era à mão, sem remetente. Emma abriu devagar, os dedos trêmulos. Dentro, uma folha simples, escrita com cuidado, hesitante, como se o autor tivesse lutado com cada frase. "Querida Emma, você não me conhece, mas eu conheço sua história. Estive num grupo há 2 meses, sentada no fundo. Você não me viu chorar, mas eu chorei. Nunca contei a ninguém o que meu marido fazia comigo. Achei que tinha que aguentar. Achei que era tarde demais. Mas depois de te ouvir, fiz um plano. Esperei ele ir trabalhar. Peguei meu filho e fugi. Estamos em outro abrigo agora. Não é fácil, mas estamos seguros. Só queria que você soubesse. Obrigada por ter sido corajosa primeiro. Porque você foi. Eu acreditei que eu também podia ser." Emma leu a carta 3 vezes. Depois, sentou-se no banco do depósito e deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez, não eram de medo, nem de dor. Eram de uma alegria tão profunda que doía no peito. Lily a encontrou minutos depois e subiu no seu colo. Emma a apertou contra si, a carta ainda nas mãos, o coração cheio de algo que achava que nunca mais sentiria. Propósito. Ela já havia corrido pela noite, sem saber se sobreviveria. Agora sua voz tinha ajudado outra mulher a encontrar a manhã. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava salvando. O centro comunitário murmurava com conversas suaves enquanto as pessoas chegavam, tomando seus lugares no modesto salão. As cadeiras de plástico rangiam e o cheiro de café e biscoitos ainda pairava no ar. Na frente da sala, um banner dizia: "Ressurgindo das cinzas, histórias de sobrevivência." Emma estava perto do púlpito, ajustando o microfone, as palmas das mãos ligeiramente úmidas. Ela já tinha feito isso uma dúzia de vezes, mas cada vez ainda parecia como pisar em gelo fino, frágil, incerto. No entanto, algo dentro dela havia mudado nos últimos meses. Sua voz estava mais firme, seu olhar mais seguro.
Ela não estava mais contando sua história apenas para sobreviver. Ela a estava contando para que os outros acreditassem que também poderiam sobreviver. Lily estava quieta na primeira fileira, balançando os pés sob a cadeira, sorrindo com orgulho. O moderador apresentou Emma e aplausos educados preencheram a sala. Ela deu um passo à frente, limpou a garganta e começou. Meu nome é Emma Turner, disse ela, sua voz calma. E não faz tanto tempo assim, eu achava que era invisível. Ela compartilhou sua jornada de forma breve, honesta. O silêncio, o controle, o medo. Depois, a noite em que ela escolheu fugir. Ela não exagerou, não dramatizou. Suas palavras caíam como pedras na água tranquila, sutis, mas com ondas profundas. Eu achei que não tinha nada, disse ela, a voz suavizando. Mas eu ainda tinha uma coisa. Eu tinha minha filha. E eu tinha uma escolha. As pessoas ouviram, algumas com lágrimas nos olhos, outras com assentimentos silenciosos de reconhecimento. Emma respirou fundo, pronta para concluir seu discurso. E então o moderador limpou a garganta novamente. Temos mais uma palestrante convidada, alguém que pediu para compartilhar algo. Uma surpresa. Emma piscou, confusa. Isso não fazia parte do plano. Então ela o viu. Ele caminhava lentamente pelo corredor, as mãos enfiadas nos bolsos de um casaco cinza, o colarinho levemente levantado contra o frio. O cabelo estava um pouco mais longo do que antes, seus olhos sombrios de emoção. David. O coração de Emma parou. Ele subiu ao palco e virou-se para a plateia, seu olhar passando sobre o público antes de descansar sobre ela. Meu nome é David Callahan, disse ele suavemente, e eu já fui CEO de uma das empresas que mais crescia no país. Houve um murmúrio. As pessoas se inclinaram para a frente. Eu tinha tudo: poder, prestígio, um apartamento de cobertura e pessoas que conheciam meu nome. Mas nada disso significava nada. Não depois que perdi minha irmã. Não depois que percebi que não podia proteger a pessoa que mais amava de alguém que dizia amá-la. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu desapareci depois disso, deixei a cidade, o negócio. Vivi em silêncio. E então, um dia, em um avião que eu nunca deveria ter embarcado, me sentei ao lado de uma mulher que carregava toda a sua vida em uma mochila e uma manta de hematomas. Emma cobriu a boca, os olhos arregalados de incredulidade. David olhou diretamente para ela agora, o som da sala desaparecendo ao redor deles. Ela não chorou. Não de início. Ela apenas olhou pela janela como se já estivesse indo embora. Mas quando finalmente chorou, ela me lembrou do que é coragem. Ele deu um passo à frente, a voz baixa, mas clara. Ela disse: eu salvei a vida dela, mas a verdade é que ela salvou a minha. Então, lentamente, David se ajoelhou em um joelho. Não com um anel, não com uma promessa de para sempre, mas com uma sinceridade crua e trêmula. Eu não vim aqui para pedir o seu amor, ele disse. Eu vim aqui para pedir uma chance para recomeçar, para andar ao seu lado, para conhecer sua filha, para conquistar sua confiança. Não porque você me deva algo, mas porque meu coração ficou para trás no dia em que você foi embora. Lágrimas escorreram pelo rosto de Emma. A sala estava em silêncio, sem fôlego. Emma deu um passo à frente lentamente, cada parte dela trêmula. Ela olhou para ele, nos olhos que um dia a haviam visto no fundo do poço sem hesitar. Você me encontrou, ela sussurrou. David assentiu. Eu nunca parei de procurar. Ela se ajoelhou na frente dele, os braços se envolvendo ao redor do pescoço dele. Ele a segurou com força, não como um salvador, não como um CEO, mas como um homem que havia encontrado algo raro e que nunca mais deixaria ir embora. Lily correu até o palco, jogando os braços ao redor deles, e a sala explodiu em aplausos, não o tipo reservado para o sucesso, mas para a redenção. O amor havia retornado, não como um conto de fadas, mas como algo real, algo conquistado.
Um ano depois, o sol da manhã subia lentamente sobre as colinas, espalhando luz dourada pelos campos atrás de uma modesta casa de 2 andares. A placa de madeira na entrada dizia, em letras elegantes, a casa da segunda chance. Não era apenas um abrigo, era uma promessa. O lugar zumbia suavemente com a vida. O riso das crianças ecoava no quintal. Os sinos de vento cantavam na brisa e o cheiro de pão fresco se espalhava pela cozinha. Mulheres passavam pelos corredores, algumas ainda carregando sombras nos olhos, mas outras começando a sorrir novamente. David estava agachado no jardim, com 2 crianças ao seu lado, suas mãos mergulhadas na terra enquanto plantavam flores silvestres. As mangas de sua camisa estavam enroladas e havia terra em sua bochecha. Ele já havia deixado para trás as salas de reuniões e as câmeras, encontrando paz no ritmo lento de plantar, consertar e ensinar. Dentro da casa, Emma estava perto da janela, com uma xícara de chá em uma mão e um grosso manuscrito na outra. A capa dizia: O dia em que escolhi viver, por Emma Turner. O livro acabara de ser enviado para impressão. Contava sua história, não como uma vítima, mas como uma mulher que encontrou sua voz, sua força e seu propósito. Já estava chamando a atenção de grupos de sobreviventes, escolas e programas de televisão. Mas Emma se importava menos com a fama agora. Tudo o que ela queria era que alguém lá fora, se sentindo sozinho e com medo, lesse suas palavras e acreditasse na possibilidade de uma vida diferente. Hoje, porém, não era sobre livros ou edifícios. Hoje era sobre amor. O quintal havia sido transformado. Cadeiras brancas alinhavam a grama. Luzes de corda piscavam entre as árvores. Um altar improvisado ficava sob um arco de madeira envolto em flores silvestres. E sentadas nessas cadeiras não estavam convidados de alto perfil ou celebridades, apenas mulheres, crianças, voluntárias, assistentes sociais, pessoas que haviam encontrado refúgio ali. Pessoas que haviam construído algo juntas, uma família escolhida. David estava perto do altar, estranhamente charmoso, em uma camisa nova azul marinho e suspensórios, suas botas de sempre recém-lustradas. Ele esfregava as palmas das mãos nervosamente. Emma apareceu na borda do quintal, segurando a mão de Lily. Ela usava um vestido simples de marfim, suave e fluido, com uma coroa de margaridas frescas trançadas em seus cabelos. Seus olhos encontraram os de David através da multidão e tudo o mais desapareceu. Enquanto ela caminhava em direção a ele, Lily puxou sua mão e sussurrou: Mamãe, eu acho que hoje é magia. Emma sorriu entre as lágrimas. É mesmo. A cerimônia foi curta, doce, sem grandes discursos, apenas 2 pessoas trocando votos silenciosos sob um céu que antes parecia tão distante. Depois do beijo, enquanto a multidão aplaudia e a música tocava, Lily ficou na ponta dos pés para alcançar a orelha de David. Posso te contar um segredo? Ela sussurrou. David se abaixou, o coração já cheio. Lily olhou para ele, os olhos brilhando. Eu não tenho mais pesadelos porque agora sei que você está aqui. Você é meu pai agora. David parou. Então se agachou lentamente na altura dos olhos dela, lágrimas surgindo em seus olhos. Obrigado. Ele sussurrou, a voz embargada. Isso é a coisa mais bonita que alguém já me disse. Lily envolveu os braços ao redor de seu pescoço e ele a apertou com força. Atrás deles, Emma observava, com o coração transbordando. Esta não era a vida com que ela sonhara antes. Era melhor, mais bagunçada, mais real, construída não a partir da perfeição, mas da resiliência, do perdão e de algo ainda mais profundo. Esperança. Todos haviam sobrevivido a tempestades, mas agora, naquele pequeno quintal, com bolo em pratos de papel e crianças correndo atrás de bolhas no ar, eles eram mais do que sobreviventes, eles estavam em casa. E quando alguém uma vez perguntou a Emma, durante uma entrevista de rádio, como ela descreveria sua nova família em uma frase, ela sorriu e disse: Nós não somos perfeitos,
mas somos reais. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou que até nos capítulos mais escuros a cura é possível, que o amor pode crescer nos lugares mais inesperados, então, por favor, tire um momento, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e, o mais importante, se inscreva no Soul Stirring Stories, onde cada conto é feito para levantar seu espírito, curar sua alma e te lembrar de que você nunca está sozinho. Novas histórias toda semana, pessoas reais, emoções reais, amor real. Clique no ícone de sininho para nunca perder um momento que pode mudar o seu dia ou sua vida. Até a próxima, seja gentil, seja forte e continue acreditando em segundas chances. Este é o Soul Stirring Stories, onde cada história é uma jornada para casa.